E aí pessoal, eu sou o professor Victor Matos e esse aqui é o meu primeiro vídeo para o canal, tá legal? Nesse canal eu pretendo trazer vídeos comentando principalmente a respeito de questões relacionadas à informática para concursos públicos, mas também pretendo trazer curiosidades e informações a respeito de tecnologia da informação, segurança cibernética e curiosidades sobre o meio. Tá legal? Mas para a gente começar com tudo, hoje eu resolvi trazer um conjunto de 10 questões de concursos públicos para a gente debater, entender, tá legal? Espero que seja um conteúdo proveitoso e que principalmente você que esteja aqui me assistindo, daqui para frente não erre mais esse conteúdo caso venha se deparar com algo do tipo, algumas questões parecidas no seu concurso e venha lograr êxito e aprovação no concurso que você pleitear. Tá legal? Então vamos começar aqui. Primeiramente, como eu já falei anteriormente, me apresentei, eu sou o professor Victor Matos e o assunto da aula de hoje será sistemas operacionais, diretamente aí falando sobre alguns conceitos gerais, tá bom? Então aqui na nossa primeira questão, sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira questão e lendo, Os sistemas de arquivos permitem a organização dos dados em arquivos e pastas nos dispositivos de armazenamento. A quantidade máxima de dados armazenada por cada arquivo e a quantidade máxima de pastas variam entre os diversos sistemas de arquivo. Então, especificamente, o sistema de arquivo nativo do Windows 10, a gente já tem que começar aqui entendendo a questão e nos atentando aos detalhes. Então vejamos aqui, olha, nativo do Windows 10, tá legal? Qual o sistema de arquivos nativo do Windows 10 que permite o armazenamento de um arquivo com mais de 8 GB de dado? Qual é esse sistema de arquivo? Vou te dar aí alguns segundos para você pensar, caso precise um pouco mais, pause esse vídeo, tá legal? Que a seguir eu vou passar para o nosso gabarito. Ok, vamos lá. Aqui no nosso gabarito a gente pode observar, primeiramente, que a alternativa correta é a alternativa E, o NTFS. Por quê, pessoal? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que todas as vezes que se depararem com esse tipo de questão, falando sobre o Windows, principalmente o Windows mais modernos, como é o nosso caso aqui do Windows 10, tá? A gente basicamente vai estar falando de quem? Do NTFS. Ele é um sistema de arquivos robusto, seguro e que foi implementado no Windows aqui desde o Windows NT, tá legal? E também falando a respeito aqui dos outros sistemas de arquivos para você já entender do que se trata e não errar daqui para frente, tá ok? Quando a gente fala primeiramente aqui do Razer FS e também do ext4, você pode ver de certa forma, que já que a questão está falando de sistema de arquivos nativo, de certa forma isso aqui pode ser encarado como uma pegadinha. Por quê? O Razer FS e o ext4, eles são sistemas nativos sim, mas não do Windows, tá legal? Eles são sistemas nativos do Linux. Sejam eles o Razer FS, um sistema de arquivos um pouco mais antigo, ele foi utilizado aproximadamente ali até os anos 2000, e o ext4 é um sistema de arquivos mais robusto, mais moderno, e que hoje é o sistema de arquivos nativos, porém do Linux, não do Windows. Tá? Reforçando aqui, a nossa questão pergunta sobre o sistema de arquivos nativo do Windows 10. Em seguida, nós temos aqui o FAT32, e o FAT16. O FAT32, principalmente, ele ainda é muito presente no nosso dia a dia. A gente vê muito esse sistema de arquivos sendo utilizado em pendrives. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque na próxima questão a gente vê um pouquinho mais a respeito desse sistema de arquivos. E da mesma maneira, o FAT16 também. A gente pode fazer uma analogia aí, imaginar, pensar aí que o FAT16 ele é um avô, tá? do FAT32. Ele tem, digamos assim, a mesma finalidade, de ser um sistema de arquivos compatível com vários ou basicamente com todos os sistemas operacionais, porém tem suas limitações.
Como a gente vê ali, ele armazena arquivos de até 2 GB, tá legal? Não é capaz de, permite armazenar arquivos de até 2 GB e não é capaz de sequer lidar com arquivos maiores que 4 GB. Diferente aí do FAT32, né? Que ele já tem aí uma melhoria e ele consegue, é capaz de lidar com arquivos maiores que 4 GB. Mas voltando aqui à nossa questão, nosso gabarito é a letra E do NTFS. Pessoal, sempre que se depararem com o sistema de arquivos, tá legal? Vocês têm que lembrar da trinca EXT4, ou melhor dizendo, né, o EXT, seja ele o EXT4 ou outros aí dessa família do EXT, o NTFS e do FAT. Por quê? Porque eles são os mais comuns, digamos assim. Como eu comentei já, né, o EXT4 ele é o sistema nativo atual dos Linux mais modernos, NTFS, o Windows mais moderno, e o FAT32 é muito utilizado em pendrives. Tá legal? Lembrem-se disso aí, isso é importante, cai em concurso e a gente não pode esquecer. Então vamos seguir. Próxima questão aqui, como eu falei, né, ela tem de certa forma uma relação com a questão anterior e isso é bom para a gente reforçar o entendimento, tá? Então vamos aqui à nossa questão. O usuário de um computador com sistema operacional Windows 10, ele precisa formatar um pendrive. Então vamos lá, ele já está de posse do seu pendrive e ele quer formatar o pendrive. O que é isso? A gente pode dizer aqui que ele quer mudar, ele quer primeiramente, né, vai apagar tudo que tem no pendrive. Quando a gente formata o pendrive acontece isso. Você perde o que você tem ali, tá legal? E qual que é a finalidade disso? Porque ele quer transferir arquivos do computador dele, que é um Windows 10, ele quer transferir arquivos do computador dele para outro com o sistema operacional Linux SUSE, tá ok? Então, tal formatação deve ser feita de modo que o caminho contrário também possa ser feito, ou seja, ele também tem que ser capaz de copiar arquivos do Linux e trazer esses arquivos para o Windows dele, tá legal? Ou seja, né, transferir arquivos desse computador que utiliza o Linux para aquele que utiliza o Windows. Nesse caso, o pendrive deve ser formatado no sistema de arquivos do tipo, e aí temos aqui algumas opções. Vou te dar mais alguns segundos para você pensar. Caso você precise de um pouco mais, pause esse vídeo, pensa. Basicamente eu já dei a resposta, né, na questão anterior. Então vamos aqui ao nosso gabarito. E aí, como eu falei anteriormente, lembremos da nossa trinca famosa. Isso aqui, pessoal, é básico, a gente não pode esquecer, tá bom? Vou até reforçar aqui, falando com vocês, tá ok? Não se esqueçam, se nós estivermos falando de Windows, principalmente sistemas mais novos, né, o Windows 7, o Windows NT, o Windows 10, o Windows 11, o sistema de arquivos padrão é o NTFS. Quando estivermos falando de Linux, sistemas operacionais Linux, EXT4 é o sistema de arquivos padrão daquele sistema operacional. E quando estivermos falando de pendrive, nós estaremos não que você não possa, né, formatar um pendrive e formatá-lo com o sistema de arquivos NTFS, EXT4, porque você pode inclusive criar pendrives bootáveis, mas não vou entrar muito nesse assunto. Por enquanto, pensemos no pendrive como uma mídia removível que nós utilizamos basicamente, conforme a questão fala ali realmente, para transportar arquivos, né? Arquivos que você precisa levar de um canto para o outro. Então, pensando dessa maneira, é legal que o nosso pendrive ele tenha um sistema de arquivos compatível com diversos sistemas operacionais, porque assim como a questão cita, se nós tivermos arquivos em um Windows e quisermos copiar esses arquivos em um computador Linux, caso ele não esteja no sistema FAT, né, muito provavelmente você vai ter dificuldades na hora de rodar esse sistema de arquivos em outro computador. Então lembre-se disso, Windows NTFS, Linux EXT4 e pendrive, podemos dizer assim, tá legal? FAT32. Isso daqui é uma gaivota legal para a gente guardar para outras questões, para vários concursos aí. Beleza? Então vamos seguir. Questão número 3. Vamos lá. Uma das opções para manipular arquivos no Windows 8 é usar o mouse para arrastar e copiar ou mover pastas. Opa, deixa eu trocar aqui a tela para a gente ver. Desculpa.
Vamos lá. Uma das opções para manipular arquivos no Windows 8 é usar o mouse para arrastar e copiar ou mover pastas. Quando o mouse está na sua configuração normal, ou seja, o clique está ali no botão esquerdo, né? Para copiar um arquivo entre duas pastas no mesmo disco, vamos nos atentar a isso aqui, ó. Um arquivo entre duas pastas no mesmo disco. Isso aqui é importante, essa informação, tá? Sem apagá-lo. Espera aí que eu tampei um pouco aqui sem querer, tá? Vamos lá. Copiar um arquivo entre duas pastas no mesmo disco. Então vamos lá, mesmo disco, isso aqui é importante, sem apagá-lo da pasta original. Então, sempre que formos fazer questões aí, é importante nos atentarmos aos detalhes, às entrelinhas, tá legal? Então vamos observar aqui as questões. Letra A. Arrastar o arquivo com o botão direito e soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Letra B. Arrastar o arquivo com o botão esquerdo e soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Lembremos aqui, né, que a questão fala que o mouse está na sua configuração normal, ou seja, o clique principal dele está no botão esquerdo. Letra C. Arrastar o arquivo com o botão esquerdo, apertando também, ou seja, simultaneamente, a tecla Shift. Tá? Letra D. Arrastar o arquivo com o botão esquerdo, apertando também a tecla Alt. E letra E. Selecionar o arquivo, apertar, né? Selecionar primeiramente o arquivo, apertar as teclas Ctrl e X, e aí clicar na pasta de destino e teclar Ctrl V. Antes de mais nada, né, como eu já fiz nas questões anteriores, eu vou pedir que você pare um pouquinho, analise, leia, e aí a gente parte para o nosso gabarito. Tá legal? Vamos lá. Espero que você tenha pausado e conseguido resolver a questão aí. Essa questão, de certa forma, ela traz uma pegadinha, porque isso daqui requer um uso cotidiano do Windows, e por mais que a gente utilize no dia a dia, caso não nos atentemos aos detalhes aí, a gente acaba errando mesmo. Tá legal? Vou passar aqui para o nosso gabarito. O que cada comando desses faz? Tá legal? Primeiramente, a gente pode observar aqui, deixa eu voltar aqui na questão, né? Para quem utiliza o sistema operacional Windows, tem o costume de utilizar computadores no seu dia a dia, fica fácil aqui, já de cara, cortar a opção E. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente aperta o Ctrl mais X, ele não copia, mas sim faz o quê? Recorta. Tá legal? Então a intenção aqui do usuário é copiar um arquivo entre duas pastas e não mantendo, né, a cópia original na sua pasta original e não retirando de uma e colocando na outra. Então a gente já pode tirar aqui a letra E. No mais aqui, vamos observar o que cada um desses comandos faz. Arrastar o objeto com o botão esquerdo, ele move quando nós estamos falando do mesmo sistema operacional, que ele fala aqui, ó. Mesmo sistema operacional não, desculpa, no mesmo disco, tá legal? Ele fala aqui, no mesmo disco. Quando você, com o botão esquerdo, arrasta, você move. Já com o botão esquerdo mais o Shift, também move. Com o botão esquerdo e segurando o Ctrl, copia. Tá? Arrastar com o botão esquerdo mais o Alt, ele te oferece ali para criar um link, né, com o nome da pasta, ou seja, criar um atalho. E já com o botão direito, conforme nós vemos aqui na imagem, tá? Ele te dá essas opções aqui do copiar aqui. Ou seja, e no próximo eu já comentei, a tecla de atalho Ctrl X ela recorta e não copia. Então a nossa resposta aqui é a alternativa A, que é o que? Arrastar o arquivo com o botão direito, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Para que não fique dúvida e para que vocês entendam melhor essa situação, eu criei aqui uma pasta teste, tá legal? Dentro dessa pasta eu criei
duas subpastas. Como vocês podem ver, eu estou aqui na pasta teste, ó, o caminho, o PF aqui, e ainda dentro dessa pasta teste, né, eu criei a pasta 1 e a pasta 2. Então, se nós abrirmos aqui a pasta 1, eu criei também um arquivo aqui teste. Então, o que a questão nos pede? Arrastar o arquivo para uma pasta diferente dentro do mesmo disco, que é o meu caso aqui. Se eu simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastar esse arquivo, ele vai mover, como vocês podem observar, retirando esse arquivo da pasta original, o que não é a intenção da questão. Ele quer copiar. Agora a gente tem que se atentar, porque se a questão não falasse aqui do mesmo disco, quando a gente faz dessa forma, arrastando também com o botão esquerdo, mas em discos diferentes, que eu vou mostrar aqui, ó, abri um outro disco que eu tenho no meu computador aqui, eu tenho dois discos, o disco C e o disco D, tá legal? Se eu ainda com o botão esquerdo do mouse também clicar e arrastar, por serem discos diferentes, observem aqui que o comportamento é diferente, ele copia, tá bom? Agora, ainda falando do mesmo disco, que é o que a questão fala, eu vou arrastar agora com o botão direito. Quando eu arrasto e solto, olha o que aparece aqui para mim, ó, copiar aqui. Tá legal? Mantendo na pasta original. Então, essa é a nossa intenção. Vamos lá. Quando o mouse está na sua configuração normal, para copiar um arquivo entre duas pastas no mesmo disco, sem apagá-lo da pasta original. E aí nós temos o gabarito a letra A, que é arrastar o arquivo com o botão direito, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. Tá bom, pessoal? Aqui a gente tem uma pegadinha, né? Porque ele oferece aqui também a opção arrastar o arquivo com o botão esquerdo, soltá-lo na pasta de destino e escolher a opção copiar aqui. A gente pôde observar que não é com o botão esquerdo. Tá legal? Então vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Questão de número 4. Considere a figura a seguir, como nós temos aqui na imagem. A pequena seta no canto inferior esquerdo dessa imagem, ela indica o quê? Temos aqui algumas opções. Essa pequena seta aqui, ó, essa setinha aqui no canto esquerdo do arquivo, o que ela pode indicar? Que o arquivo foi modificado, mas não salvo? Que o arquivo ele tem atributos de somente leitura? Que o arquivo foi apagado? Que existe um backup do arquivo na nuvem? Ou que este é um atalho para o arquivo? Essa questão aqui é simples, né? Acredito que para quem tem aí uma rotina lidando com o sistema operacional Linux já mate de cara, mas vamos observar aqui o nosso gabarito. Vou dar alguns segundinhos antes para você dar pausa e pensar, tá legal? E aí vamos seguir. Nosso gabarito é a letra E, que este é um atalho para um arquivo, tá legal? As outras opções aqui, né, que o arquivo foi modificado, que ele tem atributo de somente leitura ou que há um backup de arquivo na nuvem, essas opções elas não possuem sinal visual, digamos aqui, elas não possuem representação visual. E claro, né, se ele foi apagado, ele não estaria aparecendo aqui para nós, no máximo na lixeira, mas não é o caso aqui, tá bom? Então o gabarito é a letra E. Também vou demonstrar aqui, vou clicar com o botão direito ainda na minha pasta número 1 aqui, a subpasta da pasta teste, tá legal? Novo, e vou criar aqui um atalho. Vocês já podem observar a setinha, porque o meu é um Windows 11, então essa setinha é um pouco diferente daquela lá, que seria de um Windows 10. Mas acredito que já dê para entender. Vou clicar aqui na minha área de trabalho, vou criar um atalho para esse, que já é um atalho na realidade, né? Mas vou criar um outro atalho para esse aplicativo aqui. Pronto, a gente pode observar aqui, né, que o aplicativo ele fica com essa setinha no canto inferior esquerdo, indicando se tratar de um atalho, tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Questão número 5. Os dois principais métodos de acesso a arquivos são o acesso sequencial e o acesso aleatório ou acesso direto. Sobre esses métodos tem-se que
Isso daqui já é uma questão um pouco mais aprofundada, né? Não é aquele tipo de questão, diferente das anteriores, que todo mundo conhece, mas não deixa de ser super importante e principalmente não deixa de cair em concurso. Então vamos avaliar aqui, vamos analisar nossas opções. Nos sistemas operacionais de microcomputadores modernos, todos os arquivos são criados como do tipo de acesso sequencial? Letra B. Arquivos de acesso aleatório são os mais convenientes quando o meio de armazenagem é uma fita magnética? Letra C. Arquivos de acesso aleatório são ineficientes quando se busca um registro específico? Letra D. Uma desvantagem do arquivo sequencial é que só podemos voltar ao início após ler todos os registros. Adiantando um pouquinho aqui do nosso gabarito, eu reforço mais uma vez a importância de ler com calma cada uma das questões. É o caso aqui da nossa letra D, tá legal? Letra E. Um arquivo de acesso aleatório permite a configuração na posição atual de leitura. Então, vou dar alguns segundos aqui, você pausa o seu vídeo, leia com calma e analise. Em seguida, a gente vê o nosso gabarito. Vamos seguir. Gabarito comentado aqui. Vamos analisar, então, as alternativas da questão, né? A letra A, tá? Ela fala para a gente o seguinte, que nos sistemas operacionais dos microcomputadores modernos, todos os arquivos são criados como do tipo de acesso sequencial. Isso daqui não é verdade, essa questão está errada, tá? Esse tipo de acesso sequencial, ele era um tipo de acesso em sistemas mais antigos, onde nós tínhamos as fitas, tá? As fitas magnéticas. Então, podemos lembrar aqui, por exemplo, das fitas cassetes. O pessoal que é um pouco mais velho aí, né, vai lembrar da sua fita cassete, onde, por exemplo, nós colocávamos a fita ali, né, no videocassete e assistindo o filme, caso você quisesse assisti-lo do início, não era simplesmente entrar e clicar para voltar no início, como você tem, por exemplo, hoje num vídeo do YouTube, né? Ou outros tipos de acesso. Você precisava rebobinar a fita, porque tratava-se de armazenamentos por fita, tá legal? Então, isso não é o caso de sistemas mais modernos, pelo contrário, de sistemas mais antigos. A letra B, ela fala o seguinte: os arquivos de acesso aleatório são os mais convenientes quando o meio de armazenagem é uma fita magnética. Também está errada, tá legal? As fitas magnéticas, elas exigem rolar a fita até encontrar a informação, de modo que o acesso aleatório não é adequado a esse tipo de mídia. Letra C, né? Vejamos aqui novamente a letra C. Ele diz o seguinte, que arquivos de acesso aleatório são ineficientes quando se busca um registro específico. E é exatamente o contrário, né? Pelo contrário, esse tipo de acesso aleatório ou acesso direto, ele justamente é o caso mais específico, é o caso mais adequado, perdão, quando eu preciso de um registro específico ali. Eu consigo acessar um dado em qualquer local do sistema de armazenamento. Então, o que faz a nossa questão, a nossa letra C aqui também estar errada. E a letra D, como eu pedi para que vocês se atentassem, né? Que uma desvantagem do arquivo sequencial é que só podemos voltar ao início, após ler todos os registros. E aí eu lembro a vocês o exemplo que eu dei aqui, né? Por exemplo, da fita cassete. Pergunto para quem teve contato com esse tipo de tecnologia, tá? Era necessário assistir todo o filme para que você pudesse rebobinar e assistir do início? Não, não era necessário. Se eu estivesse no meio do filme e quisesse, vamos dar um exemplo comum, né? Tava lá seu pai e sua mãe na sala assistindo um filme, você chegava de última hora e não entendia o que estava acontecendo ali e pedia para eles o quê? Começava a fazer perguntas, melhor dizendo, sobre o filme. Daí seu pai e sua mãe poderia te dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver o filme do início, para você ver o que está acontecendo, entender a história, tá? Então não era necessário que assistisse o filme inteiro para poder rebobinar aquela fita. No momento em que estivesse, você poderia voltar e assistir do início. O que acontece também com os sistemas computacionais aqui, que utilizavam essa tecnologia de fita magnética. Então o que torna a nossa letra D aqui errada
é que ela diz o seguinte: só podemos voltar ao início. Opa, peraí. O que torna a nossa letra D errada aqui é o seguinte: ela diz que só podemos voltar ao início após ler todos os registros. Isso aqui não é verdade. Por esse pequeno detalhe, a letra D está errada, apesar de realmente ser uma desvantagem, né? Que você precise fazer isso, de rebobinar para poder assistir um ponto desejado. Tá? Agora a letra E, um arquivo de acesso aleatório, né? Um arquivo de acesso aleatório permite a configuração da posição atual de leitura. Isso é verdade, essa afirmação é verdadeira. No acesso aleatório ou direto, é possível especificar a posição atual de leitura e justamente por isso é chamado de acesso direto. Volta aqui para mim. Eu dei o exemplo no acesso sequencial da fita cassete, onde para que você fizesse um acesso de um ponto específico ali do arquivo, você precisa rolar essa fita magnética na sequência. Agora eu faço paralelo para você do acesso direto, né? Do acesso alternado aqui, desculpa, melhor dizendo, nosso acesso aleatório ou acesso direto. Eu faço aqui para você, eu boto aqui para você o exemplo do Spotify, do YouTube, um YouTube Premium, né, o YouTube Music, onde você tem a lista de arquivos ali, uma lista de músicas, e você clica indiscriminadamente naquele arquivo que você quer acessar naquele momento. Então, sim, um arquivo de acesso aleatório, ele permite a configuração da posição atual de leitura, ele lhe permite ir até aquele ponto do arquivo que você deseja acessar. Tá legal, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro aqui a nossa questão. Caso você não tenha entendido algum ponto, volte, ouça o vídeo novamente, veja o vídeo aqui novamente com a explicação e, mesmo assim, se restar alguma dúvida, deixe o seu comentário, pergunte o que você não entendeu, que eu vou ter prazer aqui em comentar, em explicar melhor para você essa questão. Questão número 6 aqui. Considere as afirmações a respeito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas apresentados a seguir. Opção número 1, né? Item número 1 aqui. Arquivos de imagem JPEG, quando compactados, sofrem uma redução de aproximadamente 80% do tamanho da coleção original de imagens. Item número 2. Se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um tipo de arquivo, um programa será definido como padrão pelo sistema ou usuário. Item de número 3. Bibliotecas são repositórios que contêm fisicamente arquivos que estão na mesma estrutura hierárquica de diretórios. Então, estão corretas apenas as afirmações. E aí nós temos aqui algumas opções, né? Letra A, B, C, D e E. Mais uma vez, peço aí que você pause o vídeo, reflita e em seguida vejamos o gabarito. Nosso gabarito é a letra B. Por quê? Vamos lá, o que faz do item 1 estar errado, né? O formato JPEG ele já é um formato que ele, por natureza, ele é compactado. Se você pegar dois arquivos de foto, um JPG e um JPEG e a mesma foto em JPEG, você vai observar que esse arquivo, essa foto JPEG, ela já terá um tamanho menor. Se você pegar essas duas fotos, né, uma em JPEG e outra em JPG, clicar com o botão direito ali, propriedades, você consegue ver o tamanho do arquivo, você pode fazer essa observação de maneira clara, digamos assim, tá? Então, o JPEG ele já usa uma compressão de perda de qualidade, tá? Os arquivos eles já são menores. Então, ao compactar novamente, que é o que a questão fala aqui, arquivos de imagem JPEG, quando compactados, ou seja, se você pegar essa imagem e compactá-la novamente, tá? Ele teria uma compressão de aproximadamente 80%. Primeiro que não é possível especificar dessa maneira, né? Ele já prega uma redução de tamanho ali fixa, digamos assim, de 80%. Vai depender, né? Você pode pegar uma imagem, ao comprimir você escolhe se você quer uma qualidade melhor ou pior, e aí essa taxa de compressão ela vai variar, o que torna a nossa questão aí errada. Tá legal? Agora, a segunda questão aqui, né? Se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um tipo de arquivo. A gente pode dar o exemplo aqui,
muito comum que nós temos o quê? Um arquivo de texto, né? Um arquivo de texto. E quais são programas comuns para abrir esse tipo de arquivo? Nós temos um Word, por exemplo, já faz parte da suite Office aí, que é um programa pago, né? E temos, por exemplo, também o LibreOffice, que ele cumpre basicamente a mesma finalidade e já é um programa open source, tá legal? Então, quando você tem esses dois aplicativos instalados no seu computador, se você ainda não tiver definido, né, qual que é o programa padrão para abrir arquivos de texto, o seu computador vai lhe perguntar qual que você deseja utilizar nesse momento para abrir o arquivo. E ao selecionar, ele também vai te perguntar, utilizar esse programa só uma vez ou definir ele como um programa padrão. Então é isso que a nossa questão está falando. Se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um arquivo, se houver mais de um programa no computador capaz de abrir um tipo de arquivo, né, um programa será definido como padrão pelo sistema ou pelo usuário, como eu falei aqui anteriormente. Tá legal? O sistema ele às vezes define automaticamente ou você pode definir manualmente também. Aí, terceira opção aqui, o item 3, ele fala o seguinte, que bibliotecas são repositórios que contêm fisicamente arquivos. Tá? Se a gente está falando de computadores, né, de sistemas operacionais, de sistemas computacionais, e ele falar que as bibliotecas contêm esses repositórios fisicamente, já fica estranho esse item, concorda comigo? Acredito eu que aqui a banca tentou lhe induzir ao erro, colocando características, por exemplo, de bibliotecas, bibliotecas comuns, nessa que a gente vai lá e aluga e pega emprestado, melhor dizendo, um livro. Tá, ok? Não é o nosso caso. A biblioteca ela tem uma finalidade no sistema operacional. Ela contém arquivos, ela contém arquivos, né, que eles ficam disponíveis para diversos fins. Não vamos entrar muito nesse mérito aqui, não vamos entrar a fundo, mas para que você entenda. Basicamente aqui, a banca tentou nos induzir ao erro. Com essas características da biblioteca, tá? Então, vamos ver aqui o gabarito, o que ele fala, inclusive, né? Bibliotecas, como no Windows, elas não armazenam fisicamente os arquivos. Claro, a gente está falando de algo virtual. Elas funcionam como atalhos organizados que reúnem arquivos de diferentes locais, mas os arquivos continuam armazenados em suas pastas originais. Ou seja, nossa opção correta aqui é a letra B, porque ela diz que as que estão corretas são apenas, né, ou no nosso caso aqui, apenas uma, o item 2. Tá legal, pessoal? Vamos passar para a próxima aqui. Agora a brincadeira começa a ficar um pouco mais séria, né? A questão já é um pouquinho mais rebuscada, digamos assim, tá? Uma das principais funções do sistema operacional vamos analisar aqui as nossas opções. Controlar e coordenar o uso do hardware entre várias aplicações e usuários, alocando e gerenciando recursos. Outra opção aqui, controlar o armazenamento das informações das aplicações do usuário na CPU com segurança, garantir a execução das instruções de computador na sequência correta, interpretando assim, né, a linguagem de máquina, armazenar e organizar os dados mais requisitados pelo processador, agilizando o acesso aos dados armazenados na memória RAM, ou realizar as operações lógicas e aritméticas de um computador, garantindo a precisão dos resultados. Como eu falei, essa daqui é um pouco mais complicada. Pausa o seu vídeo, pensa um pouco, reflete e vamos partir assim para o nosso gabarito. Tá legal? Vamos lá. Então, gabarito aqui da questão 7 é a letra A. Por quê, pessoal? Olha só, uma dica de ouro aqui que fica para a prova, né? Para essa prova ou para as demais provas aí é o seguinte: a palavra-chave, a palavra mágica para sistema operacional é gerenciamento, tá legal? Ele é o grande intermediário aí, é quem faz o meio de campo, digamos assim, entre você e o hardware, tá legal? Então ele gerencia processos, a memória, arquivos e recursos. Então, se a alternativa falar alguma coisa em gerenciar, tá legal? Ele fala aqui, ó, no caso aqui, controlar e coordenar, né? Mas a gente pode utilizar, tem aqui também, né? Gerenciando o recurso, tá?
se a questão falar alguma coisa sobre gerenciamento de recursos, né, de memória, arquivos e recursos, então muito provavelmente a chance dessa questão ser a correta é muito grande, tá? Então ele já fala aqui, ó, na letra A, né, que ele controla os recursos de hardware, várias aplicações e faz o gerenciamento de recursos. Aqui no nosso gabarito eu coloquei mais alguma coisa também, né, falando para você o seguinte, fazendo um paralelo aí com a música, tá ok? O nosso sistema operacional, digamos assim, ele é um maestro, ele é quem coordena tudo, tá ok? Já o hardware, eles são os instrumentos tocados ali pelos músicos. E quem são esses músicos? São os aplicativos, eles que vão fazer uso dos instrumentos, que é o hardware, controlados e coordenados pelo sistema operacional. Então, mais uma vez, aqui é a dica de ouro para você não errar. Se a questão estiver falando sobre sistema operacional e alguma das alternativas estiver falando sobre gerenciamento de recursos, tá? A chance dessa questão estar certa é muito grande. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar ligados daqui para frente. Questão de número 8. Com o objetivo de evitar os riscos provenientes da obsolescência tecnológica, é possível realizar uma técnica de simulação, tá? A gente está falando aqui sobre simulação, então vamos ficar ligados aqui à palavra-chave da questão, tá? A simulação de determinado hardware ou software por intermédio de software, ou seja, por intermédio de software. Você terá um software simulando outro software, permitindo que um computador moderno possa executar programas antigos, desenvolvidos originalmente para outra plataforma. Então, como é conhecida essa técnica? Algumas opções aqui, né? Espelhamento, escalabilidade, emulação, partição ou reversão. Tá? A gente tem algumas opções aqui. Pausa o seu vídeo, pensa um pouquinho. Em seguida, vamos partir para o nosso gabarito, tá? A resposta correta aqui, pessoal, é a alternativa C, que ela é emulação, tá? É a única opção plausível para essa questão aqui, é a alternativa C, tá? Vou chamar você aqui para mim. Existe uma diferença sutil entre emulação, entre emuladores e simuladores. Não vou entrar muito nesse mérito, não vou chegar a fundo, mas eu quero que você entenda a questão. Quando você ouvir falar sobre emulador ou até mesmo simulador, você pode pensar no que? Lembra daqueles videogames antigos que a gente tinha, né? PlayStation 1, um Nintendo 64. Se pararmos para pensar, dermos uma pesquisadinha na internet, vocês vão ver que existem programas aí que emulam esses videogames antigos, né, nos computadores mais modernos. É muito comum, inclusive, né, o pessoal, a galera aí tem um saudosismo, quer jogar o Mario lá do Nintendo antigo, quer jogar, eu gosto bastante do The King of Fighter, que a gente jogava antigamente aí nos fliperamas, mas também tínhamos no PlayStation 1. A gente tem a capacidade hoje em dia, com os computadores modernos, de emular aqueles programas dos videogames antigos para jogar nesses jogos antigos. Então, estou te dando esse exemplo aqui para você não esquecer mais. Falou de emulador, falou de simular um sistema antigo, né? A gente está falando da técnica de emulação. Vamos lá? Próxima questão aqui. Questão de número 9. Então a gente já está chegando ao final das nossas questões aqui. Espero que esteja sendo proveitoso para você. Se esse conteúdo, se esse vídeo está sendo proveitoso, eu peço que você deixe o seu like aí no vídeo, que você comente, indique para algum amigo que também esteja estudando informática para concurso. Tá legal? Então vamos seguir. Usando o manuseio de arquivos em lote, também denominados scripts, o Shell de comando é um programa que oferece comunicação entre o usuário e o sistema operacional de forma direta e independente. Nos sistemas operacionais Windows XP, então a gente vem aqui mais uma vez para o detalhe da questão, estamos falando de Windows, então tomar cuidado para não confundir, né, com o sistema Linux, por exemplo. Esse programa pode ser acessado por meio de um comando da pasta de acessórios denominado prompt de comando, comandos de sistema, agendador de tarefas, acesso independente ou acesso direto. Temos aqui algumas opções, tá? Então, mais uma vez aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte, tá? Então, manuseio de arquivos em lotes,
também denominados scripts. É quem roda esses scripts prontos. O que são scripts, pessoal? O que são scripts? Scripts nada mais são do que, podemos dizer assim, arquivos de textos que eles conterão comandos, no nosso caso aqui, para o sistema operacional. Então, uma sequência de comandos que a gente pode, por exemplo, automatizar a tarefa. Né? A gente tem programas específicos, por exemplo, para fazer um backup, mas se eu quiser criar um script para um backup diário, de acordo com a minha necessidade, eu posso criar um script e esse script será rodado, executado por qual aplicativo do sistema aí, tá? Por qual programa, tá? Isso aqui é o que a questão está nos perguntando, isso para o Windows, tá legal? Então vamos aqui ao nosso gabarito. O gabarito é o que? É o prompt de comando. Eu posso mostrar aqui para vocês também. Vou abrir aqui rapidinho, só voltando, né? O que ele está falando? Também denominados scripts. O shell de comando é um programa que fornece comunicação entre usuários do sistema operacional e que também pode ser... Esse programa pode ser acessado por meio da parte de acessórios, tá? Como eu falei, os scripts eles executam comandos, né? Eu vou dar um exemplo mais simples aqui. Vou abrir aqui, ó, o prompt de comando, como vocês podem observar, e vou executar um comandozinho bem simples aqui, tá? ipconfig/all. Esse comando ele poderia estar contido dentro de um script. Quando eu rodasse o script, ele executaria esse comando da mesma forma que eu estou fazendo aqui na linha de comando, tá legal? Esse comando, o ipconfig/all, ele vai me mostrar a configuração de rede do meu computador. Então a gente vê aqui, ó, os IPs, por exemplo, que ele está recebendo em determinada interface de rede, do adaptador de rede sem fio aqui, tá? Outro comando, CLS, para limpar o meu prompt. Então esse aqui é o prompt de comando. Para quem não conhecia, é isso aqui que a pergunta está querendo saber de você, tá legal? Então, gabarito da questão 9, prompt de comando. E por último aqui, mas não menos importante, pelo contrário, né? Nós temos aqui a questão de número 10, tá? Considere o microcomputador, o PC, né, ou personal computer aí, e o ambiente operacional, o Microsoft Windows XP. Mais uma vez nós estamos falando aqui do Windows, tá? Um certo processo, para responder a seguinte questão, né? Um certo processo operacional do PC apresenta as seguintes características. Que processo operacional é esse? O processo operacional do PC ele apresenta as seguintes características. Ele verifica informações de hardware durante o processo. Ele vai efetuar procedimentos de entrada e saída de dados na memória principal. Tá? Ele é dependente de informações pré-definidas em memória ROM, no caso aqui da BIOS. Ele tem um tempo de execução compatível com a capacidade do hardware do computador. E ele também, né, tem por característica aí, pôr em execução o sistema operacional do computador. E aí nós temos aqui algumas opções, né? Boot, que processo é esse? Que processo operacional é esse? É o boot? É um download? Manutenção, monitoramento ou multiplexing, tá? Pense um pouquinho e em seguida vamos aqui pro nosso gabarito. Pessoal, o nosso gabarito da questão aqui é a letra A, é o boot, tá legal? É o boot, o nome desse processo operacional aqui, ó, é boot. A gente pode pensar no boot como o despertador do computador. Quando seu computador está desligado, você aperta lá o botão do power para ligar o seu computador, uma das primeiras coisas que ocorre ali é o boot, tá legal? E no que consiste o boot? Justamente esses procedimentos aqui, né, que ele cita como características do boot, que é o que? Ele verifica informações de hardware durante o processo, ele efetua procedimentos de entrada e saída de dados da memória, tá? Ele consulta, ele é dependente de informações pré-definidas na BIOS, tá? Enfim, isso daqui é o que o boot faz. Pensem no boot como o despertador mesmo, né? O despertador do seu computador, tá? Ele vai fazer o quê? Ou melhor dizendo, né? A chave aqui, a questão de ouro aqui, a dica de ouro para vocês na prova, tá?
Se a questão descreveu a sequência de ligar do computador, tá? Se ela está falando de BIOS, como no nosso caso aqui citou entre as opções aqui a BIOS, tá legal? Se ele falou, por exemplo, em verificação de hardware, ele fala aqui para a gente aqui, ó, na primeira parte aqui, ó, verifique informações de hardware, tá? E se ele falou de carregamento do sistema operacional, tá aqui, ó, execução, ele põe em execução, né, o sistema operacional do computador. Então nós estamos falando desse processo operacional chamado boot, tá bom? Essa é a dica de hoje. Falou em boot, lembrem-se disso aí, verificar informações do hardware, ele está falando alguma coisa sobre BIOS e colocar em execução o sistema operacional. Depois que todos esses procedimentos acontecem, ele põe em execução o sistema operacional e é onde o usuário entra em contato, né? Ele tem a oportunidade ali de digitar sua senha, entrar na sua área de trabalho e fazer o que for necessário ali no seu computador. Tá bom, pessoal? Essa daqui foi a questão de número 10. Eu espero, sinceramente, que esse vídeo tenha sido proveitoso para você, que as informações que eu trouxe aqui tenham trazido clareza ao seu entendimento sobre o assunto de informática. Espero trazer novos vídeos aqui, novas informações, novos conteúdos, algumas curiosidades também para o canal. Tá ok? Então peço mais uma vez, já falei anteriormente, se você gostou, se você curtiu, se foi válido, se foi bom para sua vida, deixe o seu like no vídeo, deixe um comentário, entre em contato comigo se tiver alguma dúvida mais específica e a minha intenção aqui é ajudar. Até a próxima!